Senhor Jesus, Amém. nós te agradecemos, Senhor, Sim. por um dia, Senhor, Sim. o Senhor nos revelar, Senhor, Amém. revelar a tua vida, Amém. Senhor Jesus, Amém. por nos dar a salvação, Amém. Senhor Jesus, Amém. a qual não queremos perder, Verdade. Senhor Jesus, Amém. mas sim, Senhor, Sim. alcançá-la completamente, Amém. Senhor Jesus, Amém. sabemos que quando cremos no Senhor, Sim. nós já ganhamos a salvação do nosso espírito, Aleluia, Senhor. Senhor Jesus, Amém. mas não queremos ficar estacionados, Oh, é verdade. queremos que tua vida, Senhor, cresça em cada um de nós, Amém. para podermos alcançar, Senhor, a completa salvação Amém. e poder falar, Senhor, Amém. assim como o apóstolo Paulo falou, Sim. que combateu o bom combate, Sim. completou a carreira e guardou a fé. Amém. Senhor Jesus, Amém. ajuda-nos a guardar nossa fé. Senhor Jesus, Amém. Supremo Sumo Sacerdote. Sabemos que o Sumo Sacerdote ele é o sacerdote que está acima dos outros, né? Mas Supremo porque o Senhor está acima de todos os sacerdotes. Vimos que no Antigo Testamento tinha um sacerdote ali que ia imolar aqueles animal para expiar pelo pecado de cada filho de Israel que pecava, né? Uma vez por ano acontecia isso. E só ele tinha o direito de entrar ali no Santo dos Santos uma vez por ano, né? Então o sumo sacerdote ele tem a função de levar também o povo a Deus, né? Por isso que o Senhor nos trouxe de volta a Deus, aqui fala, né? Amém. Ó Jesus, somos te gratos por nos trazeres de volta a Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, por isso nos trouxe, né? De volta a Deus. Senhor Jesus, Amém. Ele está acima de tudo, por isso que é supremo. Amém. Senhor Jesus, Aleluia. ó Senhor Jesus. Amém. O irmão Jefferson falou sobre o sofrer do Senhor aqui na terra, né? Verdade. Que ele compadecido também, ele passou por tanta coisa, né? Para cumprir a vontade, né? Cumprir a vontade de Deus, a justiça, né? E cumprir a justiça é fazer a vontade de Deus, né? Então sabemos que ele estava já com o Pai no princípio, mas ele se negou, né? Desceu do seu trono, sabia que ia sofrer, né? Mas ele sofreu por amor a nós, né? Por cada um de nós, pela criação, né? Que ele fez. Então, nós costumamos falar que nós somos do Senhor 2 vezes, né? Mas nós somos do Senhor 3 vezes. Amém. 3 vezes, a Trindade está presente. Aleluia. Somos do Senhor porque Ele nos criou. Somos do Senhor porque Ele, novamente, foi lá resgatar quando o homem pegou, né? Foi à cruz. Então, comprou a nós, cada um de nós, por preço de sangue. Então, foi a segunda vez que nós somos do Senhor. Mas nós somos do Senhor a terceira vez. Por quê? O Senhor nos comprou por preço de sangue. Mas para ainda ser dele, você precisa aceitar Ele. Aleluia. Então, a partir do momento que você crê no Senhor, agora você é comprado pela terceira vez. Porque você recebeu o Senhor. O Senhor é tão humilde que Ele não ainda, por ter comprado você pela segunda vez por preço de sangue, Ele não foi lá e disse, agora é meu. Não. Ele falou, você me aceitar, aí agora sim, Ele é teu. Então agora, né, Ele comprou nós 3 vezes, né? As 2 primeiras, a primeira Ele criou, a segunda Ele derramou seu sangue e nos comprou, e a terceira, agora nós nos doamos para o Senhor. Então agora a terceira vez nós pertencemos ao Senhor. 2 Ele comprou, e a segunda nós agora somos do Senhor, porque cremos no Senhor. Então somos 3 vezes do Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E vamos pegar Hebreus 2. Hebreus capítulo 2, versículo 16. Amém. 16 a 18. Amém. O Senhor é o nosso sumo sacerdote, né? O Senhor Jesus. Vamos ler o 16. Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Amém. Senhor Jesus. Amém. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Senhor Jesus, Senhor Jesus, o Senhor, Ele é o melhor sumo sacerdote, sabe por quê? Porque além dele ter a divindade, ele ser Deus, ele também é homem. Então agora, além dele ter conhecimento profundo da parte de Deus, porque ele é Deus, ele tem conhecimento profundo da parte
do homem, porque ele também se fez homem, né? O sumo sacerdote no Antigo Testamento, ele só era homem, ele não tinha divindade. Mas por isso que o Senhor ainda é o supremo, porque ele, além de ser homem e ser sumo sacerdote, de ser homem, ele é Deus. Então ele tem conhecimento do íntimo de Deus, por ser filho, por ser Deus também, e tem conhecimento do íntimo do homem, porque ele foi homem também, né? O Senhor Jesus. E vimos aqui, né, que ele veio socorrer, não foi a anjos. Sabemos que os anjos de luz já estão no céu servindo o Senhor, né? E os anjos das trevas já caíram. Ele não veio socorrer esses anjos. Esses anjos já vai ser punido juntamente com o seu líder, né? Satanás e os seus anjos vão ser punidos. Ele não veio socorrer ele, porque ele já está traçado o destino dele, né? Senhor Jesus. Mas ele veio socorrer a descendência de Abraão. Nós hoje fazemos parte da descendência de Abraão, né? Não somos judeus, mas fazemos parte por ser gentios, os gentios, e o Senhor alcançou também os gentios, né? Ele veio nos socorrer. Agora fala assim, por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Além de ser semelhança em corpo, né? Ele teve um viver semelhante ao nosso. Ele viveu, né, aqui na terra. Então ele participou de fome, de perseguições, de frio, de calúnias, né? De ser limitado ao corpo, né? De tudo isso ele participou. Para quê? Para saber o que é o viver humano, né? Agora sim, o Deus, né, ele pode ser misericórdia mais profundo, porque ele conhece o nosso íntimo, porque ele passou por viver humano. Aqui, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote. Então agora o sumo sacerdote, ele leva as pessoas a Deus. Então o Senhor mesmo, ele veio buscar, né? Ele sendo Deus, ele veio buscar, e ele é nosso sumo sacerdote. Porque é ele que intercede por nós ao Pai. Fala que ele é o único mediador entre Deus e os homens, né? Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Senhor Jesus. Ainda fala, para fazer propiação pelos pecados do povo. Agora aqui ele fala, mas nós vamos tocar mais aqui, ó. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vimos que o Senhor, ele quando foi batizado, ele foi logo levado ao deserto para ser provado, né? Ele foi tentado além de tudo. Foi tentado na fome, pelo viver humano na fome, e foi tentado também sobre os reinos dos céus, né? Do mundo, quer dizer. O Satanás ali mostrou a ele, se ele prostrasse a ele, ele daria tudo. Então ele foi tentado por fome, foi tentado também pelo poder de ter se jogado do lado do pináculo, do lado do templo, a mais altura. Então ele falou, né? Não tentará ser o teu Deus. Então nem tudo, porque ele sabia que teria anjos para cuidar dele, mas ele não tentou. Então foi tentado até por poder, né? E tentado por as coisas, o poder das coisas do mundo, todos os reinos ali. Então se ele se prostrasse, ele daria todos os reinos. Mas o Senhor sabia tudo isso, que isso aí, esse reino, esse mundo aqui é passageiro, né? Mas o Senhor sabia que Satanás, ele é mau. Então tudo que vem de Satanás, ele não aceitou e repreendeu ele, né? Senhor Jesus. E por isso hoje, né, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, eu costumo dizer que Satanás, ele é um pescador, assim como nós somos hoje pescador de homens, ele quer ser pescador de homens também. Mas ele quer pescar para a ruína do homem, né? Ele quer pescar para bater o homem. Nós hoje somos pescador, que o Senhor nos incumbiu para ser pescador de homens, né? Para levar esse homem ao rio, né? Tirar do aquário e levar ao rio. Satanás, ele usa uma iscazinha para cada um de nós, né? Nós somos os peixinhos, né? Os cristãos é simbolizado pelos peixes, né? O símbolo cristão é o peixinho. Então, ele lança uma tentação para você naquilo que você é tentado, né? Cada um é tentado conforme a sua concupiscência, né? A soberba da carne. Então, ele sabe qual é a fraqueza de cada um. Às vezes, Ramiro tem algo que não tenta ele, mas para mim pode ser uma tentação, para Jefinho não é, para outro pode ser. Então cada pessoa é tentada por alguma coisa. Tem alguma coisa que ele joga em você para você desviar do Senhor. Então o Senhor sabe o que é ser tentado, porque ele foi mais tentado do que nós ainda, né? Senhor Jesus. E ele nos socorre. Então o que temos hoje a fazer é ir a esse sumo sacerdote, né? Derramar os pés do Senhor. Cantamos um louvor, né? Se meu povo, né, que se chama pelo meu nome, se humilhar, né, orar e me buscar, eu ouvirei do céu, né? Então nós precisamos se humilhar nos pés do Senhor. Amém. Não negar, né? Sabemos que o sumo sacerdote ali
você ia contar seu pecado a ele, para ele poder imolar aquele animal, e aí aquele animal morria a sua morte, né? Você confessava a ele. Mas hoje nós podemos confessar ao Senhor, né? O homem, você pode confessar, ele pode dizer a outro, ninguém sabe, né? Mas o Senhor, ele vai dizer ao Pai para nos perdoar. Ele é nosso sumo sacerdote, né? Ele vai nos socorrer. Então nós podemos clamar ao Senhor, porque Ele vai nos socorrer, e a palavra do Senhor está escrita aqui, né? Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, o Senhor permite também nós passar por tentação, porque isso vai ser o quê? Vai ser uma provação para que nossa fé seja mais, né, mais preciosa do que o ouro perecível, né? Então, se o Senhor permite, assim como Jó, ele permitiu que Satanás fizesse tanta coisa ali com Jó para ser aprovado, né? O Senhor também permite que nós passemos por tentações, porque Ele também passou. E essa tentação é para nós, quanto mais tentação, nós temos que buscar mais o Senhor, né? Quanto mais sofrer ou angústia, isso é que nos leva a buscar mais o Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo falou que quando ele estava forte, estava fraco, e quando estava fraco, estava forte. Quando nós estamos fortes, às vezes podemos se achar que está forte, dependemos mesmo do Senhor, se achamos forte, força em nós. Mas quando nós somos fracos, nós vemos que não temos força nem poder algum de fazer nada, né? Aí agora buscamos o Senhor, sabemos que nós não tem jeito. É igual uma pessoa fazer alguma coisa, a gente vê ali, aí desespera porque não consegue fazer algo, não vê capacidade. Aí agora larga para lá. O Senhor quer ver isso de nós e nós buscar o Senhor. O Senhor Jesus. É nas fraquezas que somos fortes, porque buscamos o Senhor. Senhor Jesus. Amém. E a imagem do Deus invisível e primogênito da criação. A imagem do Deus invisível aí, Senhor Jesus, Ele foi a imagem do Deus invisível, para nós, né, por meio dele, nós poder ver a Deus. Né? Filipe perguntou, mostre meu Pai, né? Senhor Jesus. Mas quem viu o Senhor, viu o Pai, né? Amém. Senhor Jesus. E primogênito da criação. Sabemos que Ele, tanto na criação, Ele estava presente, fez tudo, né? Mas também Ele foi o primeiro a ser criado por Deus, porque Ele é o Filho de Deus, né? Foi o primeiro. Por isso que Ele tem primazia em tudo. Senhor Jesus. E vamos ver aqui em Colossenses 1. Colossenses 1. O 15. Colossenses 1, o 15. E vamos ler do 15 até o 16. Pode ler que pegou. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, seja tronos, seja soberanias, quer principados, quer potestades. Então, tudo, o Senhor ali, Ele tem a primazia em tudo. Em tudo Ele estava presente e foi tudo criado por meio dele, né? Vimos que os anjos que caíram, antes dele cair, ele era anjo de luz e foi criado pelo Senhor, né? Então, ele caiu porque seguiu a Satanás, né? Satanás, antes de ser Satanás, ele era Lúcifer e um arcanjo, né? Estava acima de todos os arcanjos. E vimos aqui que ele caiu e levou seus anjos, mas o Senhor também criou ele como anjo de luz. Mas agora, por ter muito poder assim, de fazer todas as coisas perfeitas, né? Está acima de todos os anjos ali, só abaixo de Deus, entrou a iniquidade. Então, Deus não criou Satanás, Deus criou um anjo de luz. Mas ele se rebelou, quis ser igual a Deus, aí agora caiu em ruína, né? Senhor Jesus. Mas Deus não cria nada de ruim, né? Deus nos criou e fez um homem bom. Agora, se nós buscar o lado ruim, aí é uma escolha nossa, né? É o livre-arbítrio, né? Mas Ele quer que nós tenhamos vida, né? Então, ele é a imagem do Deus invisível. Então, a parte de Deus corpórea, a parte de Deus é homem, né? Então, nós podemos ver o Senhor, né? Podemos ver a Deus por meio de Cristo. E primogênito de toda a criação. O Senhor tem primazia, foi criado primeiro e tem primazia em tudo. Estava presente na criação e Ele também aqui, seja trono, seja o que for, Ele estabelece, né?
Por isso nós temos o costume de orar também pelos nossos governantes, orar pela liderança da igreja, né? Porque o Senhor estabelece, né? Estabelece no cabeça, né? O cabeça em cada setor, seja na família, onde for, o Senhor estabelece um cabeça, uma liderança, né? E o Senhor é o cabeça dos cabeças, né? Sabemos que Ele é o cabeça da igreja, né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Hebreus 4, vamos pegar Hebreus 4. Amém. Hebreus 4, o versículo 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, né, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Senhor Jesus, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Senhor Jesus. Amém. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para nosso socorro em uma ocasião oportuna. Senhor Jesus, aqui está falando que o Senhor é o nosso sumo sacerdote. Nós temos que manter firmes essa confissão, né? Senhor Jesus. Aqui fala, né? Que ele, porque não temos sumo sacerdote que possa compadecer-se de nossa fraqueza. Antes foi ele tentado em todas as coisas. O Senhor foi tentado em todas as coisas. Não adianta nós falar, eu que estou passando, o Senhor não sabe, mas ele passou, por que seja que for. Seja na família, ali com alguma coisa, até na criação do Senhor ali, uns falavam, esse filho de José é o carpinteiro. Então, de tudo o Senhor, o povo fazia chacota com o Senhor, né? De tudo. Então, já pensou você viver sendo Deus e tendo pessoas da lei sempre, né, com chacotas com você, te esnobando, fazendo injúrias com você direto, porque em todo canto que ele passava, sempre tinha alguma coisa, a oposição, digamos assim, né? Os sacerdotes, os fariseus ali sempre estavam querendo pegar o Senhor em falha, e sempre querendo denegrir a imagem do Senhor, em tudo ali, né? Senhor Jesus, em tudo o Senhor foi tentado, não só a fome, nem que for, ele passou por isso. Agora, por que o Senhor passou tudo por isso tudo, né? Por que isso? Porque isso era uma preparação do Senhor para ser sumo sacerdote, né? Se Deus não se tornasse carne, né, nós não teríamos salvação, porque não há remissão do pecado sem derramamento de sangue, e Ele é nosso cordeiro que tira o pecado, né, do mundo inteiro. Então o Senhor precisava morrer na cruz, derramar seu sangue para nós ter salvação, mas Ele passou por carne também para ser nosso sumo sacerdote, para ser nosso advogado hoje, como João diz, né? Ele é nosso justo intercessor, e também é nosso justo advogado, né? Para perdoar nosso pecado, né? Senhor Jesus. Então, ele passando por viver humano, ele sabe o que é sofrer humano, sabe as falhas que o homem tem, né? Então, ele hoje é nosso advogado, vai ao Pai e sabe que o homem é falho. Ele é o nosso intercessor, né? Nosso mediador entre Deus e o homem. Por isso ele passou também para ser preparado, né? Poder compadecer por nós. Né? Se alguém passa por alguma coisa, ele sofreu por isso. E tentado também. Nós sabemos que se ele não tivesse passado por isso, nós temos alguma tentação, né? Ele poderia achar assim, não, você tem que vencer porque isso é simples. Mas ele passou por isso. Ele sabe quão difícil é as coisas, né? Então ele passou por isso. Ele poderia, com 20 anos, ele seria crucificado já, né? Morto, crucificado. Mas Deus permitiu mais tempo ainda para o quê? Para além dele passar por ver humano, ele também pregar o Evangelho, né? Levar o Evangelho às pessoas, operar milagres e tudo isso. Então, se ele fosse viver até 100 anos, poderia demorar muito, né? Mas o objetivo dele era esse: passar pelo viver humano, saber as tentações, as fraquezas e depois morrer na cruz para nos dar vida, né? Senhor Jesus. Amém. E também para que Deus pudesse ser mesclado à humanidade com a divindade. Amém. Aí por isso que o Senhor também se tornou homem, não somente para morrer na cruz, mas também para incluir, né? Incluir a humanidade na divindade, né? Hoje ele é nosso sumo sacerdote, porque ele passou por toda a preparação e venceu tudo. Amém. Senhor Jesus. E hoje nós podemos, né, ir ao Senhor. Nós passamos por uma situação, não vamos ficar só em nossos pensamentos, não. O Senhor quer que nós confessamos a Ele.
Cada um tem uma fraqueza aqui, né? Eu nunca tinha jejuado uma semana toda, né? Achava sempre um dia, achava difícil, mas quando você jejua uma semana toda, um dia é moleza, né? Então nós precisamos também participar das coisas assim, né? Se nós não exercitar, nós não vamos colocar isso, né? 40, né, Clemilda? O Senhor passou 40 dias, mas ali ele não comia, porque o Senhor estava íntimo com o Pai sempre. Nós somos muitos falhos, né? Eu sou sábio que nós somos falhos, né? Mas nós temos que estar sempre jejuando por alguma causa. Se nossa fé está abalada ou qualquer coisa que surge em nós temos que... Esse é um ponto para você jejuar. Se tem algo, você está vendo assim algo na igreja, isso já é um ponto para você jejuar, né? Então nós temos que exercitar isso. Amém. Porque muitas vezes nós ficamos no comodismo. E o Senhor sofreu por nós. O Senhor foi o mais que jejuou nessa terra, né? Senhor Jesus. Então, nem tudo ele é nosso exemplo. Mas podemos falar assim de algum irmão, ou quem está na liderança, ou quem ministra alguma coisa, né? Nós nunca devemos olhar para fazer qualquer comentário, né? Se nós ver alguma coisa de errado, nós temos que jejuar, orar, né? O Senhor vai dar uma resposta. Você pode ter comunhão com os irmãos, né? Nós temos a obrigação assim, de ver alguma coisa, nós clamar ao Senhor primeiramente, né? E levar o irmão sempre ao caminho do Senhor, né? E o sumo sacerdote fazia isso, né? Levar o homem ao caminho do Senhor. Por isso o Senhor é o nosso sumo sacerdote. Ele nos leva, né, sempre ao caminho do Pai. Senhor Jesus. Nós devemos ir ao grande, né, sumo sacerdote. Achegamos-nos, portanto, confiadamente. Nós temos que ter confiança, porque Ele sabe nossas fraquezas. Nós não temos poder, né? Achegamos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. Amém. A fim de recebermos misericórdia. Se você for, você vai receber misericórdia. Mas se você ficar sentado, você não vai receber. Senhor Jesus, o Senhor quer que nós disponibilizamos. O Senhor quer que nós vá até Ele, né? Ele é rico, né? Rico para todos que invocam, rico em misericórdia. Mas se você não pede misericórdia, não vai até Ele, como é que Ele vai entregar? Você não está pedindo. A criança, quando tem fome, ela chora, ela pede, né? Bem assim nós temos que ser, né? E chegarmos, né, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Senhor Jesus. Vamos pegar 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19 ao 25. É do 19 até o 25. 1 Pedro 2, 19 até o 25. Porque isto é grato que alguém suporte tristeza, sofrimentos e injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Porquanto para isto mesmos fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-nos ser exemplo para seguirmos os seus passos. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e Deus Aleluia. Nossa alma. Senhor Jesus. Aqui é uma exortação para nós também ser encorajados. Palavra de exortação, palavra de encorajamento, né? Senhor Jesus. Amém. Aqui fala aqui no começo, né? Por isso é grato, né? Que alguém suporte tristeza, sofrimentos injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. O Senhor suportou tanta injustiça, né? Tantas injúrias suportou ali. Ele era ultrajado, né, com palavras, mas ele não revidava, mas entregava tudo àquele que pode, né, julgar corretamente, né? Verdade. Senhor Jesus. Amém. Aqui fala, né? Qual é a glória que você vai ter se você for aqui esbofeteado ou caluniado por alguma coisa que você cometeu? Você vai estar pagando aquilo que você fez. Mas você tem que sofrer isso com paciência também, aqui fala, né?
Mas se você sofre aquilo sem você merecer, você vai ser glorificado pelo Senhor. Você vai ser honrado pelo Senhor. Amém. Porque você não cometeu aquilo. E você está pagando aquilo sem cometer. O Senhor está vendo isso, né? Verdade. Ele julga corretamente. Um exemplo disso é o Senhor. O quanto o Senhor sofreu, o quanto o Senhor foi injuriado, né? Até na sua origem ali, né? O povo falava que saquete com esse filho de carpinteiro, falava isso, né? Isso era nada, isso era filho de Deus. E quando ele estava na cruz também, né? Ele falava que você não é Deus, desce daí, não salva os outros, salva a ti mesmo. Já pensou você está morrendo, dando a sua vida por essas pessoas e recebendo isso? Nós falava tanta coisa ali de raiva, né? Estou morrendo por você e você ainda agradece dessa maneira. Mas o Senhor não sabia que aquilo ali não tinha conhecimento. O povo era ignorante daquilo, né? Então, o que importa é a nossa consciência com Deus, o que fala, né? Nós podemos sofrer isso com paciência. O Senhor está vendo isso. O Senhor sofreu também isso, né? O Senhor Jesus. O Senhor passou por tantas aflições, mas nós temos que passar isso com paciência. Senhor Jesus. Se sofrer por nome do Senhor, nós vamos ter recompensa. Verdade. Mas sofrer por nós mesmos, nós vamos ter recompensa, né? Senhor Jesus. Aqui fala, né? Que nós também, depois que também Cristo sofreu em vosso lugar. Ele sofreu no nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirmos os seus passos. Então o Senhor é nosso exemplo até nisso. Muitas vezes uma palavra, ela é muito dura, né, no nosso coração. Às vezes falar uma palavra é dura, mas nós temos que suportar isso. Amém. Se nós merecermos, paciência, porque nós estamos colhendo aquilo que plantou. E se não merecemos, nós temos que ir orar ao Senhor, né? Se ajoelhar para o Senhor e sabemos que Senhor, eu não cometi isso. Ilumina essa pessoa, né? Para ela enxergar que eu não cometi isso. O Senhor sofreu muitas injúrias. Isso quer dizer o quê? Que muitas coisas podem acontecer no meio cristão, mas nós não podemos abandonar de servir o Senhor por qualquer coisa, né? Nós temos que olhar para Cristo. Qualquer coisa que acontecer na nossa vida, nós temos que olhar para Cristo. Amém. Mas o Senhor sofreu. O Senhor desceu do trono para vir sofrer aqui na terra por nós. Verdade. E se nós abandonarmos Cristo por qualquer coisa, pode ser o que for, mas isso não vai agradar o coração do Senhor, né? Porque o que Ele fez por nós, né? Nós não temos dinheiro para pagar isso, né? Então é igual uma pessoa dar um presente a outra, ou alguma coisa que ela atravessa a vida. Se vivesse 3 vezes, não pagaria aquilo, né? Senhor Jesus. E nós, se vivesse a eternidade, nós não pagávamos o Senhor isso, né? Verdade. Senhor Jesus. Cristo é o nosso exemplo. Amém. Agora, para finalizar, vamos pegar Mateus 27. Vamos ver um pouquinho o que o Senhor passou por nós. Para quando nós tiver alguma coisa, nós olhar para a cruz e saber, não, mais sofreu foi o Senhor. E o que eu estou passando é nada, né? Senhor Jesus. Amém. Mateus 27. Pegar do 27, o 33 até o 44. Aqui vai falar um pouco da crucificação do Senhor. Você vai ver o que o Senhor sofreu por nós, mas nós temos que agradecer sempre ao Senhor, né? Irmão, pode ler, do 33 até o 44. Chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, Deram-lhe a beber vinho misturado com mel, mas ele, provando, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali, o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escritura a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e cremos nele. Confiou em Deus, pois meia livrá-lo agora. Se de fato lhe quer bem, porque diz que sou filho de Deus. Os velhos impróprios lhe diziam também os ladrões
Senhor Jesus, né? Aqui fala, né? Vimos que o Senhor sofreu tantas coisas até chegar à crucificação, né? E ali ele podia dizer, não, agora eu vou morrer já passei por tanto sofrimento, por tantas aflições, por tanta calúnia, já fui espancado até chegar aqui no lugar de ser crucificado, né? Poder não, agora eu vou morrer em paz, né? Mas nem na hora de morrer o Senhor teve sossego, né? Foi injuriado, então até na hora de morrer aqui, tudo que ele falava, ele dizia, sou filho de Deus, né? Ele falava que era filho de Deus. Então aqui ele fazia chacotas até na hora da sua morte, né? Até na hora de ser crucificado. Colocaram que este é Jesus, o rei dos judeus. Isso de forma irônica, né? Uma chacota, ele botaram lá na cruz lá. Aí a acusação de morte dele foi esse. Ele está sendo morto porque ele é o rei dos judeus. Então tudo nisso aí era motivo de zombaria, de chacotas, né? Só para humilhar o Senhor, né? E também de chamar de mentiroso, porque se ele dissesse que você é Deus e não desse daí, estava chamando você de mentiroso também, né? Então tudo isso o Senhor suportou por nós, né? Porque ele morreu, ele poderia não ter morrido. Ele poderia deixar a humanidade ser levar para o lago de fogo, ser destruída, e possivelmente poderia fazer outro humano. Não existiria mais Satanás, nem mais nada, tinha jogado no lago de fogo, né? Poderia julgar e fazer nova humanidade, mas ele não fez, ele veio resgatar essa que ele fez. Então ele nos amou de tal maneira, ele deu vida por nós. Então, quando muitos retrocedem, é porque acho que vê só as coisas externas. Se nós olharmos para o Senhor, nós teria até vergonha de falar isso, né? De querer, não vou mais reunir, não vou fazer isso, não vou buscar mais o Senhor, né? Se nós olhar para o Senhor, que o Senhor sofreu por nós podemos dizer que cada gota de sangue que o Senhor derramou na cruz ali, nós temos que, né, agradecer o Senhor, né? O Senhor Jesus. Aqui, íamos mesmos impropérios, que significa injúrias, né? Diziam-lhes também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Até os que estavam morrendo também do lado dele, falando a mesma coisa. Então, ele não tinha apoio de ninguém ali, naquela multidão, e até aqueles também que estavam sendo crucificados ali do lado, não apoiavam. Só teve um também que, né, depois se arrependeu e falou, né, que eles estavam morrendo ali porque merecia, mas aquele não merecia. Então, o Senhor, nem na hora da morte, ele teve um momento de paz, né? E o irmão Jess falou ontem de a nuvem de pecados ali que cobriu o céu. No pico da meio-dia, como o povo fala, né? Ela estava tudo em trevas, cobriu o sol. Imagina o que o Senhor sofreu, além de forma física e espiritualmente. O que ele estava sofrendo ali, o pior, eu creio que não era o físico, mas o espiritualmente foi o pior que o pior sofreu ali, né? Receber todo o pecado da humanidade. Foi até o ponto que ele ficou ali, Deus Pai se afastou dele. Então, eu creio, certamente, o pior que o Senhor sofreu foi isso aí, né? Do momento em que o Senhor se afastou dele. Porque sempre no seu viver, o Senhor estava em comunhão com o Pai. Foi o único momento que o Senhor experimentou estar sem a comunhão do Pai ali, na hora que ele recebeu todo o pecado da humanidade sobre ele. Então você viu o desespero do Senhor ali, né? O Senhor passou por desespero. Ele sofreu aquela angústia de perder a presença do Pai naquele momento. Por isso que ele falou, Pai, por que me desamparaste? Num momento tão difícil ali. Viu que ele sofreu tudo, suportou. Porque o Pai estava ali com ele, sempre dando força a ele, para ele cumprir a vontade do Pai, né? Mas no momento que ele recebeu todo o pecado da humanidade, ele falou isso, né? Pai, por que me desamparaste? Mas isso tem que passar, né? Ele passou por essa angústia. A pessoa, você está, agora eu estou perdido, estou sem a presença de Deus, eu perdi a presença de Deus, né? Mas o Senhor passou até por essa angústia profunda. Creio que superou a lamentação de Jonas, que estava no ventre do peixe. Superou todas as angústias que o homem passou, né? A maior angústia o Senhor sofreu. E Jesus é o Senhor, né? Jesus é o Senhor. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Graças ao Senhor, né? Então hoje a gente viu a completação da mensagem, né? Como nós desfrutamos ontem. O Senhor nos mostra aqui que Ele está totalmente qualificado para realmente nos entender e nos compreender, né? O versículo 25 de 1 Pedro 2 diz, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Eu estava ouvindo um canal no YouTube, o irmão leu aquele livro que Pedro fez,
que Deus conhece os meus sofrimentos. E ele especifica esse versículo, né? Pastor e bispo da vossa alma. E mostrou, é na alma que acontecem muitos problemas, né? É na alma que as pessoas se sentem profundamente tristes, né? Nós sabemos que a depressão é o mal do século, né? As pessoas se sentem profundamente tristes, abatidas, né? E Jesus teve alguns sintomas que realmente foi muito profundo, né? Como nós vemos ontem, ele foi tomado de pavor, de agonia, né? A sua alma estava triste até a morte. Então isso realmente são sintomas, né? Muito profundos que deixam uma pessoa triste, né? A sua alma ali estava realmente com muita aflição. Então agora, diante de tudo que ele já passou, ele realmente pode nos entender, né? Como Deus, ele também tem a sua humanidade, e assim ele pode nos compreender. Então, por isso, nós nos convertemos ao pastor e bispo da nossa alma. Então, quando de fato nós passamos por algumas coisas, né, em nossa própria alma, alguma tristeza ou coisas, tanto na nossa alma quanto no nosso corpo, ou espiritualmente, o Senhor é altamente capacitado para nos socorrer, né? Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Também, pegando o gancho da mensagem de ontem, né, que fala com respeito a tudo aquilo que o Senhor passou por nós, né? Nos 4 evangelhos nós vemos ali de fato a biografia do Senhor, né? Algumas coisas nós vemos que realmente referia assim, né, àqueles que seguiam o Senhor, mas a centralidade tanto dos evangelhos como de toda a Bíblia diz respeito ao próprio Senhor, né? E como nós sabemos, Jesus ele realmente veio em carne, né? E muitos até o desconsideravam porque ele era filho de carpinteiro, como o Fábio falou, ele era pobre, veio da Galileia. Muitos os desconsideravam, né? Jason mostrou ali ontem da entrada triunfal do Senhor em Jerusalém, né? Que ele entrou no jumentinho. Como de costume, os reis, né, que iniciavam o seu reinado, eles entravam em grandes animais, né, em cavalos, né, em mulas, animais de grande porte. Agora Jesus entrou no jeguinho. Então muitos desde já, né, o rejeitavam, né? Ele não é rei, né? E com respeito ao que fizeram ali em sua morte, né, colocaram aquela placa, né, rei dos reis. Este é Jesus, o rei dos judeus, né? Na verdade. Então eles colocavam por zombaria, mas querendo ou não, ali estava se cumprindo a vontade do Senhor. Verdade. Né? De fato, foi muito sofrida toda a vida do Senhor, né? Desde o seu nascimento, ali nasceu na manjedoura, nasceu ali num lugar desprezível, não achou lugar nem hospedaria para pudesse ter um nascimento decente, mas veio para fazer realmente a mudança na nossa vida, né? Não apenas por nascer, mas também por ter morrido em nosso lugar. Só dele ter nascido, né? Só dele ter vivido o viver humano, irmão, isso já mudaria a nossa vida, porque ele passou agora a ver e provar tudo aquilo que nós passamos, né? Então, com certeza, Deus ele se compadece de nós. Amém. Ainda mais por morrer, porque Ele nos comprou com preço de sangue, né? Amém. Então, nós podemos ir até o Senhor como nosso sumo sacerdote, que é Cristo, né? Então, no Antigo Testamento, nós vimos a figura do sacerdote, que era uma pessoa, com certeza, humana, né? E sabia qual era a necessidade do povo, porque o povo passava por aquela situação, mas a resposta ou não de ser perdoado era do Senhor. Mas, em Jesus, nós sabemos que Ele veio também viver humano. Ele sabe o que nós passamos e com certeza Ele está pronto para nos perdoar os pecados, né? Quando nós confessamos e nos arrependemos de todo o nosso coração. Jesus é o Senhor. Amém.